Graça e paz. Vamos falar do capítulo 13 de Gênesis, que começa narrando a saída de Abraão do Egito, a contenda entre os pastores do rebanho de Abraão e Ló, a separação de Abraão e Ló, Ló fazendo a escolha através dos olhos naturais. E Abraão saiu do Egito para o sul, ele e sua esposa, e tudo o que tinha, e Ló com ele. E Abraão era muito rico em gado, prata e em ouro. E ele foi em suas viagens do sul até Betel, até o lugar em que sua tenda havia estado no início, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que ele fizera ali no início. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Vemos que onde que o Abraão ele se tornou fazedor de altar, onde não importava aonde ele fosse, ele chegava, armava suas tendas e primeiramente ia lá, fazia um altar e invocava o Senhor. Ele adorava o Senhor. Em todo lugar que ele ia, ele fazia altar para que todas as pessoas que passassem ali depois, que perguntassem de quem esse altar, para quem foi feito. Aí todo mundo saberia que foi feito, foi levantado, erguido para o Deus de Abraão. E a terra não foi capaz de comportá-los, para que eles pudessem habitar juntos, porque eram muitos os seus bens, de modo que não puderam habitar juntos. Ló e Abraão, eles foram muito abençoados, eles tiveram muito, cresceu muito o rebanho deles, eles enriqueceram muito. Então começou a ter contendas entre os pastores de ambos, de Ló e de Abraão. E Abraão, por ele ser o mais velho da família, no caso ali, por ser o tio de Ló, ele poderia simplesmente abdicar do direito de fazer a escolha. Mas veremos que não, que ele chamou Ló e falou: não quero que haja contenda entre nós. Por que isso? Porque ele amava Ló, ele criou Ló, o seu sobrinho, como filho, então ele o amava muito. Então ele pegou e deu o direito de escolha para Ló, para ele escolher as terras que ele quisesse ir. Que se ele fosse, se Ló fosse para a direita, Abraão ia para a esquerda, ou vice-versa. Mas só que vemos que Ló, nesse caso, ele foi e fez a escolha pelos os olhos naturais, pelo que os olhos naturais viam, não pela fé, ao contrário de Abraão. Então Ló viu aquelas terras bonitas e escolheu ir para ali, como que narra os próximos versículos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e seus pastores de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam na terra nesse tempo. Então ali já havia pessoas que não agregava ali a vida de Abraão e de Ló. Então Abraão chama Ló e dá o direito dessa escolha que eu narrei. E Abraão disse a Ló: que não haja contenda, eu te suplico, entre mim e ti, e entre meus pastores e teus pastores, pois somos irmãos. Olha olha a sabedoria de Abraão, olha a humildade dele. Tudo isso para o amor que ele tinha a Ló. Ele podia ter usado o direito dele escolher, mas não, ele deu o direito de escolha justamente para evitar problemas maiores. Às vezes a gente, em família ou com os amigos, a gente, na vez de usar a sabedoria para conseguir contornar certos atritos, a gente pega e resolve bater de frente e piorar, e acaba dando briga, dando desavença, um para de falar com o outro e quebra aquela relação de amor, de união que tem ali entre as pessoas. Não está a terra toda diante de ti? Suplico-te que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, então eu irei para a direita, e se apartardes para a direita, então eu irei para a esquerda. Ele deu o direito de escolha. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda ou vice-versa. E Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e Ló viajou para o leste, e eles se apartaram um do outro. Como eu disse, ele escolheu pela vista natural, não deixou a fé, não deixou seu coração falar mais alto. Ele viu aquela terra bonita, verde, aqueles pastos irrigados, e então ele cresceu, tipo assim, ele cresceu o olho naquilo ali, falou, vou para lá que eu vou me dar bem, vou ficar
de boa lá. Só que lá, para onde que ele já tinha escolhido ir, era Sodoma. E lá os povos já era um povo mau, um povo ruim, que já tentava contra o Senhor. Abrão habitou na terra de Canaã. Eló habitou na cidade planície e armou sua tenda em direção a Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos, pecadores diante do Senhor. Como eu disse, lá onde que Ló foi, onde que ele escolheu, deixou as vistas dele levar ele, já era habitada por pecadores, por homens perversos. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se apartou dele: eleva agora os teus olhos e olha do lugar em que estás para o norte, e para o sul, e para o leste, e para o oeste. Vejamos que já não fazia mais parte do propósito Ló estar com Abraão mais. Tanto que só nesse versículo que narra que Deus chegou e deu direcionamento, né, as terras que Abraão deveria ir, para onde que ele deveria ir. Então, Deus chegou e mostrou, assim que Ló apartou de Abraão, Deus chega para Abraão e diz: vai para essas terras, porque toda a terra que tu vês para sempre eu te darei a tua semente. Depois, como vemos, então, depois que Ló apartou de Abraão, Deus já veio e fez outra promessa a Abraão: levanta-te, caminha para a terra no seu comprimento e na sua largura, pois a ti eu darei. Então Abraão removeu a sua tenda e veio e habitou na planície de Manré, que é Hebrom, e edificou um altar ao Senhor. Então todo lugar que Abraão ia, ele chegava e edificava um altar ao Senhor e adorava o Senhor, invocava o Senhor. Então Deus fez, depois que Ló apartou de Abraão, Deus veio e fez uma promessa para Abraão, outra promessa a Abraão, que ia edificar ele, que ia fazer ele de nações, que ele ia ser abençoado, mas isso só aconteceu depois que Abraão desgarrou de Ló. Mesmo ele o amando, mesmo ele tendo o direito de escolher, ele podia escolher para Sodoma, que lá ele ia ser abençoado pelo Senhor. Deus ia sempre com ele, onde que ele ia, Deus estava com ele, e onde que ele ia, ele edificava um altar para o Senhor e adorava ele. Geralmente as pessoas ela vai para algum lugar e agradece por Deus ter levado ela até aquele lugar ali. Aí chega lá, começa a viver, começa a prosperar, começa a fazer algo diferente e esquece do Senhor. Abraão, ao contrário, ele nunca esqueceu do Senhor. Onde que ele ia, ele adorava, ele levantava o altar, edificava e adorava ao Senhor. Amém? Espero que tenham gostado dessa palavra.